é Adriano Alves e também sou conhecido como Adrianas. Nesse vídeo oficina eu vou trazer técnicas de grafite por meio de stencil. Então, antes de começar, é bom salientar que esse é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc. Agora eu vou mostrar para vocês o material que eu vou usar nesse meu vídeo oficina. Eu vou usar um lápis, vou usar borracha para me desenhar, vou usar fita crepe para colar, vou usar um estilete para cortar os nossos stencils, né? Se você for criança, não souber manusear direito um estilete, é bom estar acompanhado dos seus pais, de algum responsável, porque é muito perigoso, a lâmina dele é muito afiada e acidentes acontecem. É uma régua para mim cortar também os papéis, dividir alguma coisa. Vou usar um papel A4 para fazer o nosso desenho. Vou usar um pedaço do tamanho de um papel A4 de uma folha de papel cartão. Então você pode comprar um papel cartão numa papelaria tal, cortar ela até o tamanho de um A4, a gente só vai usar um pedaço. E vou usar também uma folha que vai ser o suporte do nosso trabalho. Essa folha que eu estou usando é uma folha de papel triplex. Ele é um papel mais rígido, ele tem um brilho, é um papel triplex 300 gramas. Mas se você não tiver um papel triplex, o resultado do stencil que eu vou fazer, ele pode ser usado em qualquer superfície, pode ser uma capa de caderno, pode ser o papel Paraná, pode ser um papel couché mais grossinho, pode ser até na parede do seu quarto, do seu escritório, da sua casa aí. Então, para começar, vou usar também uma caneta Posca branca, né, para dar um efeito final, e 8 cores de spray, tá? Spray colorido, assim, umas 8 cores. E agora nós vamos partir para o desenho do nosso projeto. Eu vou pegar a nossa folha de papel A4 e vou fazer um desenho bem simples para vocês terem possibilidade de reproduzir isso. Não vou fazer nada complexo, vou trabalhar um desenho simples. Nesse caso eu escolhi fazer uma abelhinha. Então nós vamos fazer aqui, a abelha, a gente pode começar com uma bolinha, para fazer o corpo da abelha, uma segunda bolinha e uma bolinha meio oval, assim, uma areazinha meio oval para fazer o formato do rabo da abelhinha. Então a gente tem um ovalado e que aqui fica meio pontiagudo nessa pontinha de trás, tá? Na cabeça da abelha, essa é a nossa cabeça da abelhinha, nós vamos fazer um olho da abelhinha aqui para desenhar ele. A cabeça da abelhinha também tem um pontiagudinho assim, que já pode ser retratado, né? Aqui a gente faz como se fosse umas camadinhas assim uns pelinhos, né? 2 anteninhas que nós vamos colocar aqui, uma anteninha, outra anteninha para cá. E agora as patinhas da abelha. Então vamos fazer uma patinha maior que ela tem aqui um pouco para trás, faz uma camadinha dessa patinha, uma outra camadinha e a parte final da patinha dela. Vamos fazer agora a outra. Ela tem 3 pares, né, de patas, então a gente pode fazer o desenho mais ou menos assim. E uma outra patinha bem aqui na frente. Né? O desenho no A4 é porque é possível você organizar, arrumar. É legal você ter uma noção do que vai ser desenhado antes de recortar. Então eu vou melhorar aqui a patinha de trás, dar um movimento mais... Tipo, uma parte dela para cima, outra aqui um pouco para baixo. Para dar uma angulada nesse movimento dela. E vai ter uma patinha, tipo um outro pedaço dessa patinha aqui, saindo, que é a outra pata do lado de lá. Aí a nossa abelhinha, ela tem aquelas faixinhas pretas, né, e laranjas, assim, aqueles tons. Então a gente pode escrever isso daqui já no desenho. E tá praticamente pronto. Falta o quê? Falta a asinha da nossa abelha. Então eu vou pegar aqui e fazer uma asinha para cá e uma outra asinha para cá, né?
como se ela estivesse batendo, aqui fica aquelas ranhuras da asinha, mas praticamente esse é o desenho da nossa abelhinha. Agora eu vou passar esse desenho aqui para o nosso papel cartão, na ideia de cortar ele para fazer os nossos stencils. Então eu posso escolher o local que eu vou colocar aqui a abelhinha, então eu vou utilizar esse espaço de cima e reproduzir esse desenho no papel cartão, separando as cores. Se você quiser ter uma noção melhor sobre a separação de cores, você já pode, tipo assim, colorir com lápis de cor, com canetinha, com material que você quiser, que você tiver, para você ter uma noção aonde vão as cores. Como eu já sei basicamente que as cores que nós vamos usar nessa abelhinha, então eu já vou cortar diretamente aqui. Cada região que eu cortar vai significar uma cor diferente. Então eu vou começar aplicando aqui o nosso desenho inteiro e para cortar, para fazer o primeiro corte. Então eu vou escolher fazer a bolinha da cabeça, aqui a bolinha do nosso corpo da abelhinha e aquela parte final dela, que é o rabinho dela, que tem aquele agudinho que tem aqui. Certo? Fizemos. Aí o primeiro desenho eu vou fazer ele completo e depois a gente vai cortando por partes e usar esse mesmo desenho aqui como molde. Então aqui nós temos a anteninha e uma anteninha para cá. Aí nós temos o rabinho dela, que tem aquelas áreas pretas. E as patinhas. Então temos uma patinha para cá e uma patinha para cá. Não precisa ficar muito grande a patinha, vamos diminuir um pouquinho o pedaço dela. São pequenos cortes. E a patinha da frente. Digamos que as outras patinhas que ficam do lado de lá, elas não aparecem. Aparece só um pedacinho dessa patinha aqui. Já temos o desenho, vamos fazer aquelas ondulaçõezinhas que a gente criou aqui no corpo dela. E já temos o desenho propriamente do corpo da nossa abelhinha. Agora eu vou cortar em volta desse corpo aqui, né, para a gente ter uma primeira cor de stencil. Antes de fazer isso, eu vou separar essa parte do papel para cá, para a gente usar uma outra cor em outro papel. Então eu pego a régua e vou dividir esse papel no meio, para a gente usar os dois lados desse papel. Certo? Essa vai ser uma cor e essa aqui vai ser uma segunda cor que nós vamos trabalhar posteriormente. Tendo feito o primeiro desenho, né, o primeiro traço, eu vou recortar esse desenho aqui. Vou traçar aqui com estilete, com todo cuidado, né, gente? E fazer o recorte da nossa abelhinha. Aí eu dou uma acelerada um pouco na cena, que eu estiver fazendo um trabalho manual, para que o vídeo não fique muito comprido. Pronto, nós já temos uma primeira cor aqui, né, um primeiro recorte da nossa abelhinha. E daí eu vou utilizar esse primeiro recorte como molde para pintar, para passar esse desenho para outro papel. Então eu vou pegar aqui um lápis ou uma lapiseirinha e tal. Aí você segura, se possível, se quiser colocar uma fitinha aqui para prender, né, para você fazer exatamente, você passa o desenho para o outro lado, para você saber continuar o desenho em outro papel e ele encaixar um no outro, porque cada um vai ser uma cor aqui, né? Eu vou aplicar o preto, essa primeira cor que eu fiz, ela pode ser um marrom, um laranja, que é característico ali da abelhinha. E agora eu vou fazer uma outra cor, que é os detalhes do preto, né? Então nós passamos o desenho da abelhinha para baixo, né? Tá na mesma medida ali, então fica mais fácil. E agora eu vou repassar do meu desenho aqui, do primeiro desenho, o que eu tenho, essas faixinhas pretas aqui, ó,
né, que a gente colocou no rabinho da abelhinha, eu vou passar ele para esse desenho agora. Então vamos fazer aqui primeiro os olhos. Aí eu posso fazer um detalhezinho preto aqui assim, só para dar uma cor aqui escura. Faço outros detalhes aqui em preto e vou fazer aqui as nossas faixinhas. Vou fazer aqui uma aqui, outra faixinha aqui, uma faixinha aqui e o rabinho bem o rabinho final. Ok, temos eles aqui já. Agora eu vou cortar nessa cor aqui só aquilo que vai ser preto. Não é o nosso primeiro, a primeira cor já está ali. Nessa outra daqui eu vou cortar só o que eu estou marcando aqui, que é a cor que eu vou aplicar em preto no nosso desenho. Então eu pego novamente e vamos lá cortar. Um dia você vai vencer, depois vai ver o mar. Pronto, já tenho duas cores da nossa abelhinha e agora falta o que? A asinha da abelhinha, né? A gente fez uma asinha para ela e daí eu posso reproduzir essa asinha, né? Aqui nessa parte de baixo, nesse mesmo stencil. Eu não posso colocar muito perto, porque na hora de usar o spray ele tem um traço grosso e às vezes fumaça e espalha, né? Então eu vou fazer essa asinha aqui embaixo assim, fazer ela dos dois lados aqui dela. Então tá bacana. Agora vamos cortar a asinha. Depois vai ver o mar. Temos a abelha, né, com três stencils diferentes. Aqui nós temos o corpo dela por completo, né, uma cor que nós vamos colocar em cima dela, né, e uma asinha que também nós vamos encaixar aqui em cima dela com um efeitozinho visual, certo? Quando a gente trabalha um material de arte visual, assim, é interessante que a gente se preocupe também com o fundo da imagem. O que nós vamos utilizar, né? Como que nós vamos colorir esse fundo. Então eu vou fazer aqui só um exemplo para vocês de umas folhagens que nós podemos brincar e soltar essas folhagens ali no nosso trabalho, de uma forma solta. O jeito que eu gosto de trabalhar com stencil de uma forma mais livre, mais soltas. Então eu vou criar aqui esse tipo de stencil aqui, só um desenho de folhas, né, para ficar uma coisa bem solta, espalhada, e poder exemplificar para vocês como que eu gosto de fazer esse processo de trabalhar o fundo e fazer alguns detalhes com algumas cores, com alguns efeitos, né, que eu gosto de utilizar. Então eu faço aqui, não precisa ser tão preciso ali, porque a natureza é muito orgânica, né, assim, tem esse lado aleatório, então você não tem uma preocupação se ficou mais para cá, se ficou reto. São desenhos simples de se fazer e que dão um efeito muito bacana na hora que a gente aplica com cor direto lá na tela, no papel, né, na parede. E aqui eu estou fazendo um tamanho reduzido. Você pode trabalhar em outras dimensões desse desenho, pode fazer ele maior, né? Mas esse tamanho aqui, para exemplificar para vocês, já dá bacana. Então nós temos aqui um stencil já pronto, né? Uma cor base, uma cor de efeito preto, né? Umas folhagens e a asinha da nossa abelhinha. Agora nós vamos preparar o fundo aqui para fazer a pintura. Então eu tiro aqui o que eu não estou usando agora, em cima da minha área de trabalho, vou colocar o meu stencil aqui de lado e vou colocar um pedaço de papel craft no fundo.
Porque o stencil, ele, o uso do spray, ele tipo assim, exige que você tenha alguns cuidados, porque senão suja muito a área de trabalho que você está usando. Então eu gosto, né, é prudente você fazer uma preparação do espaço. Se você não tem uma área assim, que nem uma mesa dessa aqui, se eu for fazer a pintura aqui, ela suja. Então eu coloco um pedaço aqui, cerca de 1 metro já de papel craft, já vai dar certo para você fazer esse trabalho aqui sem ter problema de sujar a nossa mesa. E aí nós temos o nosso papel que vai servir de base para esse desenho, né? Você pode escolher fazer ele tanto na vertical quanto na horizontal. Nesse caso, eu vou usar ele na horizontal aqui, porque fica melhor no espaço. E vamos prender esse papel, fixar ele aqui nesse papel craft de baixo. Aí eu pego a fita, com a largura da fita eu faço uma espécie de margem, né? Eu vou margear aqui o nosso papel, rasgo um pedacinho da fita e vou colocar aproximadamente aqui nos limites do papel. Vou fixar ele aqui na nossa bancada, na nossa mesa, e utilizar a fita como se fosse uma margem branca no meu papel. Então coloco aqui, coloco ali. Vou colocar. Eu estou cansado, estou amargo contra vocês. Eu estou cansado contra todos nós. Estou armado, fogo pesado, tome cuidado. Tá aqui já nosso papel colado. E agora nós vamos partir para a pintura. Primeiramente nós vamos fazer um fundo, né? O fundo eu vou usar alguns tons de verde. Então eu coloco um cap na latinha, balança-se a latinha para ela espalhar, misturar a tinta com o gás que vem dentro dela, né? Essa é uma tinta da Color Gin Arte Urbana e é própria para utilização de grafite, né? Para utilização. Então eu espalho aqui aleatoriamente uns tons de verde aqui, já dá um ar, porque fazendo ele dando um primeiro acabamento assim da cor no fundo, fica como se tivesse aquele efeito de desfocado, né? Um efeito de visão visto de longe, assim, desfocado. Eu vou colocar essa câmera aqui um pouco mais próxima para vocês verem o processo. Então aqui eu já fiz uma primeira cor, aqui só um fundo. Vou utilizar outras cores de spray, usando agora uma cor média, um tom verde médio. Também passo aleatoriamente. E um tom de verde bem claro. Quando você usa spray, é interessante esperar secar um pouco o fundo, né, a cor que você passou, porque se eu colocar o papel com spray aqui, ele vai borrar, ele vai colar o papel nessa tinta aqui. Então a gente espera assim uns 10 minutinhos, uns 5 minutinhos para... Você tem que estar observando assim com a luz. Se ela estiver brilhando, é porque ainda não está seca. O desenho já está seco, aquela cor que a gente passou de fundo. Eu vou criar agora uns efeitos com a máscara que a gente fez de folhagens. Aí eu pego aquela máscara que a gente recortou aqui com as folhagens e vou usar essa máscara com os mesmos tons de verde, né? Que vou pegar um verdezinho mais escuro aqui que a gente usou e vou agora
fazer a aplicação de umas folhagens soltas, né? Olha aqui que legal, ó. Na utilização do spray você tem que tomar cuidado para ele não sair da área que você tem delimitada, né? E não passar também para outra região onde tem o nosso desenho. Então aqui eu fiz uma folhagem, olha como é que vai dando um efeito. E você vai brincando com essa mesma máscara, colocando aleatoriamente aqui, ó, e dando umas borrifadas pelo desenho, para espalhar umas folhagens pelo desenho, de forma aleatória, né? Você pode ir brincando aqui com o seu desenho de forma aleatória. Eu vou trocar uma outra cor de verde, colocar um verde mais claro e fazer o mesmo trabalho aqui, ó. Colocando e espalhando como se fossem umas folhagens aqui. Eu gosto de utilizar o stencil de forma solta, porque cada trabalho fica assim, diferente de um novo. Apesar de que com o stencil você pode reproduzir esse trabalho muito mais vezes, né? Você pode guardar esse mesmo molde e utilizar de novo em outros trabalhos, mas ele nunca fica o mesmo, porque cada hora você vai ter um jeito de encaixar, né, a cor de um jeito, para um lado, para o outro. Então, bacana. Fiz aqui o nosso fundo, né? Acho que cabe um outro verdinho escuro para cá. Vou utilizar esse outro tom de verde que eu tenho aqui. Troco o mesmo bico, que a gente chama de cap. Eu passo de uma latinha para outra para utilizar, não ficar gastando o cap, né, assim à toa, tal. Então eu uso aqui ele, vou espalhando e brincando com meus stencils. Tá aqui, agora nós vamos esperar um pouquinho essa máscara secar para a gente aplicar a nossa abelhinha no trabalho. Então vamos esperar um pouquinho, quando ela estiver seca a gente volta para fazer a continuidade. Tá seco aquelas cores de fundo, agora a gente vai aplicar a nossa abelhinha. Então eu vou escolher uma região aqui que eu vou colocar ela, né? Eu gosto de brincar com as áreas dos terços, assim, tipo, dividir ela em 3 partes, assim, escolher uma dessas áreas, né? Um encontro dessas áreas, assim, que fica um equilíbrio bacana na imagem. Não vou colocar o óbvio, assim, de colocar ela no meio. Então vou colocar ela aqui nessa pontinha, né? Nesse fundo aqui dá para brincar ainda de tipo fazer com que ele fique desfocado e fora da imagem onde está a abelha colocar um tomzinho de vermelho só para dizer que tem umas flores, né? Alguma regiãozinha assim de flores. Então eu venho de longe assim, dou umas borrifadinhas de vermelho aqui, ó, para dizer que é uma região florida, tal. Não precisa, eu não fiz uma máscara específica para as flores, mas eu posso só representá-las ali assim. Então tá ali as minhas flores. Agora eu vou aplicar a abelhinha nesse lado que eu escolhi. Primeira cor que eu vou usar, eu vou dar uma fixada nela aqui com uma fita para ela não andar. Não acontecer da gente fazer e dar uma arrastada, né? Então eu vou dar uma fixadinha com uma fita, dois pedacinhos de fita pequeno já dá para dar uma fixada. Aí a primeira cor que eu vou usar é um marrom meio escuro de fundo. Vou colocar ela aqui e vou aplicar essa cor no nosso abelhinha. Só uma passadinha já tá bacana. Assim você dá uma suave, né? Uma passadinha suave. E vou aplicar também aqui na área das patinhas um preto de leves para dar uma sombreada nessas patinhas aqui na parte de baixo, né? Vou pegar ela aqui e vou dar. E aí eu não passo exatamente em cima, eu passo fora e virando assim o bico, né? A saída do bico do spray para lá, que ele vai criar um sombreadinho para lá suave. Então eu vou passar aqui agora, ó, um pretinho, só para dar uma escurecida nessa parte de baixo. Aí tá assim, tá bacana. Agora a gente vai passar uma cor mais amarela, mais alaranjada aqui nessa região do rabinho dela, que é característico, né, da abelha, essa cor mais alaranjada. Então eu peguei uma cor mais forte aqui e vou passar na parte de cima dela aqui uma cor mais clara. Pronto. Agora a gente espera secar
essa parte da abelha, já dá para tirar para a gente ver como é que ficou ela aqui, que nós vamos aplicar depois disso outras cores. Então já tem ali um primeiro desenho da nossa abelhinha, e agora a gente espera um pouquinho secar e continua passando outras cores do segundo stencil nela. Agora que secou essa camada de cor, eu vou aplicar a cor preta, né, que a gente recortou aqui da nossa abelhinha. E aí é interessante você prestar bastante atenção onde que você vai encaixar ela aqui, né? Quando a gente faz um desenho mais complexo, geralmente a gente cria umas marcas de registro, aí cola uma fitinha aqui e faz a marquinha de registro para encaixar as cores. Como é um desenho mais simples, não vai ter essa necessidade tanta, né? Então eu vou fazer aqui só pelo encaixe no olhômetro mesmo. Então, aqui agora eu vou passar o preto na nossa abelhinha para dar aquele tchan preto nela. Ok? Quando a gente tira, a gente já percebe que já está saindo aí o corpo da nossa abelhinha. Falta ainda a asinha, mas aí a gente espera secar esse preto que a gente passou para poder ter segurança de colocar a asinha da abelha aqui e fazer a parte da asinha dela, né? Se você quiser acelerar o processo de secagem, é legal usar um secador de cabelos, né? Sem aproximar muito, nem tocar no trabalho, mas você coloca na temperatura quente e vai fazendo assim de longe, que ele vai secar numa forma mais rápida e acelera o processo de secagem. Estando seco a parte preta que a gente acabou de passar, a gente pode aplicar agora a asinha. Eu vou ensinar para vocês um truque que eu gosto de usar, que se eu colocar assim o meu stencil reto em cima do trabalho, ele vai ficar uma cor opaca e bem definida as pontas. Eu vou dobrar esse stencil aqui no meio dessas duas asinhas para criar uma área de contato aonde eu quero que fique a parte que fica próximo ao desenho fica mais definida, e a parte que vai ficar suspensa, ela vai dar uma difusão, ela vai criar tipo um glow, né? Uma área difusa. E aí isso vai dar um efeito de tipo a asa batendo. Então, vocês notem que eu criei uma dobra aqui, ó. Não precisa dobrar muito, mas é uma dobrinha só para levantar essa área do papel. E daí eu vou aplicar essa área que está mais próxima do desenho, mais próxima da superfície, fica mais bem delineada. À medida que ela vai separando o papel, ela vai ficando mais difusa. E daí eu dou uma passadinha de leves de cinza aqui para dizer que essa asa está em movimento. Ela sai aqui das costinhas dela. Então vou fazer um teste aqui do lado, ó. E aí vou aplicar. Só umas passadinhas você já consegue dar a cor que você quer. Então vamos lá. Vamos tirar aqui para vocês verem o efeito. Olha lá, ela deu uma difusão aqui para fora, como se desse uma ideia da asinha batendo ali com efeito, né? E agora eu vou utilizar uma caneta Posca, né? Vou colocar uma caneta aqui mais um laranja mais forte aqui para fazer umas espécies de detalhes de luz aqui, ó, dar uma amarelada mais forte aqui nessa determinada área dela aqui, né? Bacana a gente usar assim uns efeitos de cores para dar uma luz e sombra assim bacana, né? Vou utilizar uma outra cor dela mais clara. Para dar uma espécie de laranja mais claro, que esses são efeitos que você vai aplicar com uma canetinha para dar um efeitozinho mais bacana no seu desenho, né? Agora eu pego uma caneta branca e vou fazer uns efeitos de luz aqui, por exemplo, nos olhos. Então eu pego aqui no olho e crio como um brilho, né? Vou criar também umas espécies de contorno de pelinho nela aqui, ó, para dizer que ela tem uma iluminação aqui, uma espécie de contorno que ela pega de iluminação.
uma pelugem aqui assim, né? Que ela tem suavemente uns pelinhos aqui. E também um brilho aqui na área do rabinho dela, que dá um efeito bem bacana de brilho aqui na nossa abelhinha. Aí, se você quiser, você pode fazer umas leves ranhurinhas assim na asa, para dar um efeito de que é asa, né? Como se fossem umas raizinhas de asa aqui, ó. E pronto, nós temos uma abelhinha dentro de um cenáriozinho verde. É assim que eu gosto de brincar com o stencil. Você pode já tirar aqui para ver como que ficou a obra, né? Depois de pronta, dá para tirar a fita, as fitas que a gente colocou de moldura. De todos os lados aqui para soltar o nosso papel e ver como é que ficou o trabalho final. Vamos aqui. Olha aí, nossa abelhinha criada com um stencil simples, fácil de fazer, e você pode reproduzir a sua também. Você pode colocar flores, né? Acrescentar mais detalhes, outros tipos de folhagens que fica legal, fazer outras abelhinhas, uma menorzinha lá, fazer tipo algumas voando. Aí cabe da sua criatividade, do jeito que você gosta de fazer, né? Você pode usar a própria caneta Posca para assinar o trabalho. Então vou pegar uma aqui para me assinar. Prontinho. Agora é só assinar. E tá aí o nosso desenho. Você pode utilizar o mesmo stencil que você recortou, né, as mesmas máscaras que você recortou mais de uma vez, reproduzir isso daqui, né, em série, né? Lembrando que, tipo assim, ela nunca vai ficar igual, porque você pode fazer de um jeito, o próprio sopro do spray, ele sai com uma determinada força, uma distância, então é raro você fazer um desenho muito parecido com o outro. Então você pode utilizar as mesmas máscaras para reproduzir esse desenho em série e comercializar e fazer o teu trabalho em série, né, que fica bem bonito. Então temos aqui uma apresentação de como que se faz uma arte em grafite, né, usando spray sobre papel, né, para fazer um trabalho. É isso aí. Muito obrigado. Sente o detalhe. Valeu! Onde se põe o sol para trazer mais dia, mais um computador, eu digitar minha senha.